Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e você está no último episódio do nosso especial de gestão pessoal do estresse. Então, se você não assistiu os 3 primeiros, eu te convido a ir lá no nosso canal do YouTube, porque os 3 primeiros episódios estão gravados. E hoje nós estamos completando o GPS, Gestão Pessoal de Estresse, que é um modelo que se baseia em definir o que te dá estresse, definir aquilo que te dá prazer na vida. E o número 3, e o mais importante, é como você cria durante toda a sua vida uma rede de suporte para quando você cair estressado, as molas te ajudarem a levantar o mais rápido possível. Nós vamos conversar sobre estado coach e estado crash, que é o seu estado mental, e como fazer esse estado mental melhorar rapidamente. Nós vamos falar sobre Ikigai, que são os seus propósitos. E nós vamos te falar da importância de construir durante toda a sua vida um network poderoso. Você pode fazer um planejamento estratégico pessoal fantástico, você tem definido o que te causa estresse, você conhece muito bem e voltou a fazer aquilo que te dá prazer na vida, mas sem dúvida nenhuma, o terceiro ponto que precisamos colocar aqui agora é crie durante toda a sua vida redes de suporte. Você já viu aqueles malabaristas saltando em camas elásticas? Ou as crianças num buffet infantil, por exemplo? Você tem a sensação que a cama é super mole, né? Mas a lona é um tecido altamente resistente. O que causa a elasticidade e a maciez não é a lona, são as molas. E essa é a analogia que eu quero falar com você sobre criar durante toda a sua vida redes de suporte, que são molas na sua vida. Porque o dia que você cair, se você tiver muitas estruturas de suporte, a sua queda vai ser mais macia e a sua volta vai ser mais rápida. Eu quero falar, por exemplo, de suporte espiritual. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. A gente vê muito isso quando as famílias têm uma perda, a morte de algum ente querido, que é uma das principais causas de estresse nas pessoas. As famílias que têm suporte espiritual, que são altamente espiritualizadas, elas lidam melhor com esse tipo de estresse. Elas têm um conforto maior sobre isso. Então se preocupe, como anda a sua estrutura espiritual? Suporte financeiro. Se nós falamos que o estresse causado pela falta de dinheiro ou pela má gestão do dinheiro é um dos principais motivos de estresse nos médicos e nos profissionais de saúde, que tal se você tiver um bom suporte financeiro? O que significa isso? Significa ter uma assessoria de investimentos, por exemplo, ou que você mesmo estude, que você crie e deixe uma malha financeira num banco, que você tenha várias fontes de renda. A falta de dinheiro ou problemas financeiros sempre estressam as pessoas, mas se você tiver suporte, o estresse vai ser menor. Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta e quanto você tem de renda passiva. Renda passiva é aquela renda que você tem porque o seu dinheiro multiplica independente do seu suor. Quem tem mais renda passiva tem menos estresse financeiro. Então pense nesse suporte financeiro. Ter um bom plano de saúde, por exemplo, é um bom suporte. Porque você se estressa muito mais, na maior parte das vezes, se precisar da rede do SUS. Mas não basta só ter um plano de saúde. Você precisa ter um médico de confiança. Para nós, podemos ter colegas de confiança, é até mais fácil. Mas fazer check-up com regularidade, controlar sua pressão, manter seu peso, controlar seu diabetes, seu colesterol. Nós, às vezes, falamos muito, orientamos nossos pacientes, mas nós mesmos cuidamos mal da nossa própria saúde. Então, se você tem suporte, se você tem reserva de saúde, em situações de estresse você vai lidar muito melhor. Nessa época de Covid, quem são os grupos de risco? São as pessoas que têm baixa reserva. Que tipo de reserva? Reserva de saúde. Os obesos, os diabéticos, os fumantes, os pacientes que tiveram câncer, que estão tomando imunossupressores, esses são os que mais vão se estressar e são os que mais vão morrer por causa do vírus. Então se preocupe com a sua saúde, mantenha o seu check-up em dia, controle, tome rédeas da sua saúde. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse é o slogan de muitos dos nossos colegas. Pense nisso. Suporte profissional. Se você está num trabalho que te estressa, procure outro. Não se sujeite a trabalhar em lugares com condições desumanas. Fique com as antenas abertas.
E a outra coisa, quando você sair de um hospital ou de uma clínica que você gostou de trabalhar, sai e deixa a porta aberta, porque o mundo é redondo. E o que você não está querendo agora, pode ser que daqui a algum tempo você volte a trabalhar com essa equipe. Então saia, sempre deixe as portas abertas, isso é uma dica de ouro. Sempre é mais fácil conseguir um emprego ou um trabalho se você estiver empregado. E o tal do suporte dos amigos? Network, o termo já diz, redes de suporte. Eu não estou aqui falando só de amigos virtuais, eu estou falando de amigos reais. Como anda o seu relacionamento com seus amigos? Eu estou falando daqueles amigos que a distância não afasta. Aqueles amigos que realmente, quando você precisar, vão estar do seu lado. Aqueles amigos que nos momentos difíceis vão te apoiar sem ficar te julgando. Vão te guiar sem te cobrar nada por isso. E vão dividir o sofrimento com você, sem ficar reclamando. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Nós temos várias saúdes. Eu adoro a analogia com os pratos chineses, daqueles malabarismos, você se lembra? O prato, o chinesinho fica equilibrando o primeiro prato, girando o prato, depois ele vai para o segundo prato, depois ele vai para o terceiro prato. Quando ele está no quarto prato, ele tem que voltar correndo para o primeiro prato, porque senão ele para e cai. A nossa vida é assim. Você vai cuidar da sua saúde financeira, você vai cuidar dos seus relacionamentos, você vai cuidar da sua carreira, você vai cuidar dos seus filhos, da sua esposa, e aí você não pode descuidar da carreira, você volta, é o tempo inteiro assim, equilibrando as nossas saúdes, os nossos pratos. E essa analogia dos pratos chineses é para relembrar a tal roda da vida. É um gráfico que você pode dar uma nota. Como está a sua saúde pessoal? Como está a sua saúde profissional? Como está a sua saúde de relacionamentos? Como está a sua saúde espiritual? E você dá uma nota de 0 a 10.
e depois você põe isso vira um gráfico e você vai saber se a sua roda da vida, das suas saúdes está ou não equilibrado. O ideal é que todas as suas saúdes estejam equilibradas. Isso te propicia uma gestão de estresse muito melhor. Eu quero falar com você agora sobre o seu estado mental. Sabe aquele dia que você chega na clínica, já saiu atrasado, já discutiu com o porteiro, a sua secretária não deixou pronto as coisas e na hora que você vai começar a atender o paciente, você já está irritado. Isso se chama estado crash. Isso é um conceito de Dilts e Gilligan. E o estado crash é aquele momento que você vai tomar algumas atitudes que, sem dúvida, você vai se arrepender depois. O crash significa estar contraído, reativo, paralisado para análise, se sentindo excluído e com raiva ou com ódio. A gente precisa treinar o nosso cérebro para rapidamente sair desse estado crash. É como se você fizesse lá 2, 3 segundos de meditação, contasse até 3 e reequilibra o seu estado mental. Porque senão você vai se estressar, vai se aborrecer e vai se arrepender do que você fez ou o que você disse. Eu estou falando de buscar o estado coach. O C é de estar centrado, o O de open, aberto. O A é de estar consciente, o C de conectado, se sentindo pertencente da situação, não está se sentindo excluído. E o H é de holding, se sentindo seguro. Existe técnica para isso, meditação, concentração. Para quê? Para você rapidamente ajustar o seu estado mental. Não tome atitudes, não fale em voz alta, não reaja quando você estiver no seu estado crash. Treine o seu cérebro e as suas emoções para rapidamente voltar ao seu estado coach, centrado, calmo, consciente, focado, seguro. Tem um livro chamado Ferramentas dos Titãs, de Tim Ferriss, um cara genial que investigou a vida de muitas celebridades, atletas, personalidades da política, até alguns médicos. E ele percebeu que 80% dessas pessoas que ele investigou, que tinham muito sucesso e muita prosperidade na vida, faziam meditação. Então essa é uma das minhas últimas dicas aqui. Aprenda a fazer meditação. Você pode fazer meditação em alguns minutos, em alguns segundos, em qualquer momento do seu dia. Isso vai te ajudar a sair do estado crash e passar para o estado coach. Equilibrar suas energias. Para quê? Para ter suporte emocional para lidar com esses momentos de estresse que serão inevitáveis. Eu quero trazer para você aqui o conceito de Ikigai, que vem de Okinawa. Okinawa é a terra dos meus avós. Os pais dos meus pais vieram dessa ilha japonesa, onde há a maior incidência de longevos, pessoas vivendo 105, 110 anos com saúdes perfeitas. O Ikigai significa no português propósito. Está muito relacionado em que você ama fazer, naquilo que você é bom em fazer, aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que, se você fizer, vai ser bom para o mundo. Essa intersecção vai gerar a sua paixão, a sua profissão, os seus talentos, a sua missão na vida. E o miolo desse gráfico se chama Ikigai, onde você tem claramente o seu propósito, o seu porquê. Porque tudo que desvia da sua missão, da sua visão, do seu propósito de vida, pode estar te estressando sem ter a menor necessidade. Defina claramente o que te dá prazer na vida, defina o que te causa estresse, defina e crie durante toda a sua vida redes de suporte, viva com propósitos muito fortes e tenha certeza que o seu estresse pode ser bem gerenciado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que possa realmente servir de GPS, de guia, um manual de sobrevivência para que nós, nesse mundo tão estressante, nessa carreira tão exigente, possamos viver com equilíbrio e que a gente possa usar esse equilíbrio para que as nossas tomadas de decisão sejam mais sensatas. Eu tenho certeza que pode salvar a nossa vida e salvar a vida dos nossos pacientes. Um grande abraço. Muito bom, chegamos ao final do 4º episódio e último episódio dessa série especial sobre gestão pessoal de estresse. Se você perdeu algum dos episódios, vai lá no nosso canal do YouTube e depois compartilhe também com seus amigos. E eu quero te convidar para participar da formação dos nossos conteúdos. Então eu te espero lá na minha rede do Instagram e eu gostaria de saber que assuntos você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso programa sobre saúde.